Estamos de volta e já vamos direto falar de um assunto que interessa a todos os produtores rurais e também ao meio ambiente. Sustentabilidade no campo, isso mesmo. E a gente convidou Samanta Pineda, que é uma advogada, referência no Brasil quando o assunto é o Programa de Regularização Nacional Ambiental, que é um conjunto de ações e iniciativas que precisam ser feitas pelos produtores para manter o meio ambiente preservado. Ela também vai falar sobre o sistema lançado recentemente pelo Ministério da Agricultura, que facilita a sustentabilidade no campo. Acompanhe. Então, gente, é um grande prazer, né, receber a Samanta Pineda hoje de mulher para mulher, né? A gente está no mês da mulher, então eu vou receber essa grande mulher, que é uma verdadeira grande conhecedora, né, das leis ambientais, enfim, do Programa de Regularização Ambiental, né, que é cada vez mais obrigatório no Brasil para a produção agrícola, enfim, pecuária, produção rural. Olá, Samanta, seja bem-vinda ao nosso programa. Liane, muito prazer estar aqui. Na verdade, eu falo que cada vez eu estou mais no norte do Brasil, mais presente por conta dessa possibilidade da tecnologia, né? Então, obrigada pelo convite. Então, Samanta, a gente está lembrando, a gente está falando para telespectadores aí do Piauí, do Maranhão, Tocantins, né, Rondônia, Roraima, Pará e Acre, e são estados, né, que cada vez mais precisam, né, fortalecer essa questão dos cadastros ambientais rurais, e a gente vai começar falando desse prazo que expirou em dezembro de 2021, né, para os produtores fazerem esse cadastro, para então adotar o programa de regularização, né, ambiental, né, programa ambiental de regularização, perdão. E o Brasil encerrou lá em 2021 com 6,4 milhões de cadastros, né, uma área de mais de 617 milhões de hectares. Esse prazo ainda não foi estendido, né, Simone? A gente tem um projeto lá na Câmara que quer estender até 2024, mas ele ainda, por enquanto, a data foi essa. É isso. Quem fez o cadastro ambiental rural até dezembro do ano passado consegue fazer a sua regularização ambiental de uma forma um pouco mais branda. Consegue ter medidas para recuperação de APP, por exemplo, área na margem dos rios, com faixas menores de recuperação. Consegue, na falta do índice de reserva legal exigido pela lei, consegue fazer uma compensação, ou seja, colocar essa reserva em outra propriedade. Mas quem não fez esse cadastro até o prazo perdeu esses direitos. Existe esse projeto de lei que está sugerindo que se estenda até 2024, até por uma deficiência dos próprios estados que ainda não têm os seus programas de regularização ambiental, né? A gente fala, o prazo dos estados está atrasado. Então, existe esse projeto, mas ele não foi votado, por enquanto, que está valendo é isso. Quem fez até o final do ano passado, regulariza de acordo com as normas um pouco melhores, né? Um pouco mais fáceis de serem cumpridas. E quando você fala de normas um pouco mais fáceis, né, o que seria? Você pode trazer essa diferença para a gente, essa explicação? Claro, super importante. Quando nós discutimos o Código Florestal, a grande discussão da matéria foi no sentido de que a lei mudou sem atender às normas de transição. Então, antes, lá no Código de 34, vamos supor, era 5 metros na margem do rio, de rios de até 10 metros. Em 86, essa medida mudou para 30 metros, ou seja, o produtor ele não fez nada de errado, mas ele ficou devendo 25 metros, porque ele tinha cumprido a lei anterior e ele teve, por uma mudança da legislação, ele teve um problema. Ou então, principalmente no norte do país, vamos falar das distâncias, das dimensões, das dificuldades de chegar no órgão ambiental. Muitas vezes o produtor nem pedia essa licença, primeiro porque não estava saindo, segundo porque ele ficava distante 1.000 quilômetros do órgão ambiental. Então era muito difícil para ele essa regularização. Ele acabou cometendo irregularidades. Mesmo respeitando a reserva legal e as áreas de preservação, ele fez sem licença. Então, essas irregularidades que ele cometeu, desde que sejam antes de 22 de julho de 2008, o Código Florestal novo deu a ele uma chance de se regularizar com medidas menores nas APPs para recuperação dessas APPs. Vamos lá, uma APP de rio de 10 metros, ela é de 30 metros. Mas para quem desmatou antes de 2008, essa APP pode ser de 5 a 30, porque, conforme o tamanho da propriedade, porque ele
tinha essa dificuldade anterior. Então, é super importante essa adesão ao PRA. Se ele não tem reserva legal, a reserva legal na Amazônia mudou muito. Antes era de 25%, daí era de 20%, daí passou a 50%, depois foi para 80%. Então, até o produtor se achar dentro dessas mudanças de legislação, ele acabou cometendo irregularidades. E quem fez o CAR até o fim do ano passado pode até compensar a reserva, colocar essa reserva em outra propriedade para se regularizar. Vamos falar para quem não fez ainda, né? Vamos só dar essa dica. É preciso contratar um técnico para fazer? Existe essa necessidade, Simone? Liane, ótima pergunta, porque as pessoas falam, geralmente, né, essa parte de georreferenciamento, a declaração do ITR, o ITR tem um precursor que é o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, que geralmente é feito pelo contador da fazenda, e os pequenos, eles mandam para o sindicato faz. É muito importante que, caso esse produtor vá contratar um técnico para fazer o CAR, ele permaneça tendo lá o login e senha desse cadastro. Por quê? Porque o CAR, ele é dinâmico. O CAR, ele é um cadastro que diz onde você está plantando e o que você está tendo de vegetação nativa na sua área. E isso pode mudar. Às vezes você pode aumentar a sua área de vegetação nativa, diminuir sua área de vegetação nativa. Você pode dividir essa propriedade, fazer um desmembramento. Então, o CAR ele vai ser atualizado a cada mudança que houver na propriedade física. E os produtores que contratam técnicos para fazer o CAR, o login e senha fica com esse técnico, o técnico entrega o CAR, às vezes o técnico some, o produtor não consegue mais achar esse técnico, tem que ir atrás de refazer o cadastro. Então, é importante, primeiro, que caso vá contratar um técnico, permaneça com o seu login e senha, mas não é necessário, Liane. Muitas vezes os produtores conseguem, porque o CAR é super autoexplicativo, ele entra no car.gov.br, baixa lá, clica no município em que ele está, o sistema vai dar para ele umas imagens e ele mesmo pode marcar onde é o perímetro da propriedade dele, ele mesmo pode dizer, porque as informações são ele que tem. Quanto que você produz, quantos hectares, quanto que você tem de vegetação nativa, que rio que passa dentro dessa propriedade, tem matrícula, não tem, tem certidão de posse. Lembrando que, inclusive, os poceiros têm que fazer o cadastro, tá, Liane? Então, não precisa... Para quem arrenda, tipo, eu arrendo ali, eu tenho um local arrendado. Quem tem que fazer é o proprietário ou os dois, como é que funciona? Quem faz, isso é bem combinado, sabe? Mas geralmente quem faz é o proprietário ou o poceiro que não tem arrendamento. Porque o arrendatário, quando ele pega essa propriedade, e a gente sabe, isso é uma coisa que a gente precisa falar para os gringos, né? Quando a gente tem uma propriedade irregular, a gente não vende o produto. O frigorífico não compra o boi, a cooperativa ou o comprador não recebe a soja. Então, a gente já arrenda, quando a gente vai arrendar para a produção, a gente já arrenda com tudo redondinho. Geralmente é o produtor rural, o proprietário rural que faz esse cadastro, ou o poceiro. E ele é que tem essas informações para fazer o cadastro. Super importante ter o cadastro, porque senão você vai ter dificuldade em vender a produção. Samanta, você falou das APPs, né? Mas a gente tem a divisão das áreas, como, por exemplo, a área de uso restrito, né? A área de reserva legal. Vamos falar um pouco sobre o que essas definições, né, presentes no Código Florestal? Não, é também super importante, Liana, porque quando o produtor vai fazer esse cadastro, ele já separa as informações referentes ao que são as APPs. Então, o que é a área de preservação permanente? É aquilo que está na imagem do rio, na encosta acima de 45 graus, topo de morro, entorno de nascente, área de veredas, né, que são aquelas áreas encharcadas que tem o buriti, não é muito comum aí na região, mas tem bastante na região de Minas Gerais. Essas áreas são áreas de preservação permanente, são 11 locais, né, que acima de 1.800 metros, manguezal, enfim. Esses locais, eles não podem ser tocados, e isso tem que estar lá informado no CAR, onde estão essas áreas de preservação permanente. Depois vem as áreas de uso restrito, que são declividades entre 25 e 45 graus, acima de 45 é APP, entre 25 e 45 é de uso restrito. E são os pantanais, importante. Na região do Mato Piba a gente tem isso. Pantanais não é só o bioma pantanal. São áreas que estão sujeitas a
períodos de alagamento e períodos de vazante. Tem isso na Foz do Araguaia, né? Ao longo do Araguaia tem isso. Várias regiões do país têm essa coisa que se caracteriza como pantanais. Então, são áreas de uso restrito. Elas podem ser utilizadas desde que com orientação de órgãos oficiais. Então, a Embrapa, a Exalc, os próprios sindicatos, quando o Senar leva muita informação, que já estão dentro dos órgãos ambientais, esses órgãos orientam como que usa essas áreas de uso restrito. E, por fim, tem as reservas legais, que eu diria que é o menor grau de proteção, mas ainda é uma área que você tem que conservar, que é aquela porcentagem. Na Amazônia, é 80% se for floresta, 35% se for cerrado, e no restante do país, ou em outros, né, em fitofisionomia de campo, por exemplo, é 20% essa reserva legal. A reserva legal, que muita gente fala que não, pela lei, essa reserva legal, ela pode ser manejada. É possível fazer um uso dessa reserva legal com castanha, com seringueira, com colheita de árvores esparsas, plano de manejo sustentável, com muitas coisas. E aí, para quem removeu alguma área de reserva legal, né, antes aí da regularização que aconteceu em 2008, o que a lei prevê? Se essa remoção, essa supressão da vegetação da área que seria reserva legal, se deu na época que a lei permitia, ou seja, na Amazônia, antes de 2000, a gente tem que a reserva legal era de 50%. Então, se esse produtor ele deixou 50% e ele está usando o restante, ele não precisa completar os 80%. Porque quando ele fez, foi um ato jurídico perfeito, ele não infringiu nenhuma norma. Então, essa é uma regra. Agora, se ele fez depois, antes de 2008, vamos supor, entre 2000 e 2008, ele tirou parte dessa reserva legal, já era 80%, mas ele fez uma supressão irregular. Só que até 2008 ele ainda pode se regularizar pelo código. Então, essa parte que falta, ele pode fazer uma regeneração natural, ele pode fazer uma condução com espécies exóticas, ou ele pode até fazer compensação em outras áreas. Essas datas são super importantes porque elas vão aumentando o direito que esse produtor tem, facilitando a vida dele na hora de regularizar ambientalmente. E se no momento o produtor está assistindo a gente, senão não tem nenhum cadastro, ou seja, não estou colocando em prática aí, né, o meu PRA, então, o que fazer? Ótima pergunta. E agora, né? Acabou o prazo do CAR, não preciso mais fazer? Não, gente, é super importante fazer o cadastro, mesmo que extemporaneamente, que fora do prazo, porque aquele prazo ele só servia para você poder usar essas regras mais brandas, que diminuem a recuperação, a metragem para a recuperação das áreas que foram suprimidas irregularmente. Mas o CAR ele é necessário, inclusive, para buscar financiamento bancário. Os bancos não estão dando financiamento para quem não tem CAR. Então, entra no site car.gov.br, faz o seu cadastro, não precisa contratar um técnico. Se o produtor tem divisas naturais, fica super fácil, viu, Liana? Ele vai lá no rio, ele passa lá na montanha, ele consegue fazer o cadastro com os seus limites, ele informa o que ele tem, porque a imagem é muito boa, essa imagem de base do CAR. Ele informa o que tem lá dentro, o que é área produtiva consolidada e o que é mata, e ele tem o cadastro. É importante que ele tenha, porque senão nem financiamento ele não vai conseguir. Você falou aí da questão da compensação, né, da área de reserva legal. E na APP, é possível fazer compensação, recomposição? Explica para a gente. A APP ela tem um regime diferenciado de tratamento pela lei. A área de preservar, existe uma diferença técnica de preservar e conservar. O preservar é não tocar e o conservar é usar com sustentabilidade. Então, a reserva legal ela tem um regime de conservação. Ela é menos restritiva. E a preservação, a área de preservação permanente é mais restritiva. Então, você não pode compensar áreas de reserva legal faltantes na sua propriedade em cima de áreas de preservação permanente. Você pode compensar no que for fora das APPs, nas outras propriedades, e pode compensar, inclusive, em unidades de conservação, Liana. A questão do PRA, né, ele veio para trazer uma recuperação florestal para o Brasil, porque a gente sabe que nós somos, sim, os maiores produtores de alimentos do mundo, sabemos que tem um impacto, mas o PRA veio exatamente para tentar, né, definir medidas, né, e limites
para que a gente possa andar juntos, né, de mão dadas com o meio ambiente. Desde então, né, que foi adotado, você já entende ou pela sua experiência, você já vê que o Brasil conseguiu avançar, de fato, na recuperação florestal? Eu queria abrir falando primeiro do seguinte: o Brasil tem mais de 66% de vegetação nativa. Nós produzimos na agricultura brasileira em 8% do nosso território e a pecuária em 20% do nosso território. Então, o Brasil ele já é uma potência ambiental só pela preservação que já aconteceu até aqui. O cadastro ele conseguiu dar um mapeamento muito completo do uso do território brasileiro. A Embrapa fez uma consolidação disso, a Embrapa Territorial, através do Evaristo de Miranda. Eles fizeram, a equipe da Embrapa Territorial fez todo um mapeamento onde você consegue ver isso, onde estão essas áreas conservadas, preservadas, onde se produz, o que se produz. Foi super interessante. E essa cobrança que a gente recebe internacional, né, de não desmatamento, zero desmatamento. Isso. Conforme esses números parece que não estão sendo apresentados, né, lá fora, e termina tendo impacto aqui dentro também, né, não só na imprensa, como também entre as pessoas. Não, entre as pessoas que dividem opinião, que acham que o Brasil é um grande desmatador e etc. E o produtor que está lá está olhando e falando, meu Deus, mas eu estou aqui pagando um ano sozinho de ter que conservar, onde é que está esse desmatamento? Então, nós temos um índice, sim, de desmatamento ilegal no Brasil. E eu queria mudar essa palavra. Não se fala em desmatamento no Brasil. O desmatamento é tirar o mato e não colocar nada no lugar e deixar aquela biomassa apodrecendo, emitindo carbono. No Brasil, isso não acontece. A gente faz conversão de áreas de floresta nativa em áreas produtivas. A gente tira a floresta e aproveita toda a biomassa. A gente não emite carbono com essa conversão de vegetação. O que acontece é que, sim, existe um problema fundiário, onde muitas áreas não são atribuídas, não tem dono, e nessas áreas, o ladrão de madeira, o traficante de animais, o minerador ilegal, eles se aproveitam e fazem uma supressão irregular dessa vegetação, vendem, traficam nessa fato, né? Dessa forma seria também o desmatamento. É um desmatamento ilegal, porque é autorizado, mas a gente tem a oportunidade e a gente tem a autorização da lei para suprimir vegetação. Isso não é pecado, gente. A gente come pão de manhã, mas trigo não planta em cima de árvore. A gente tem que produzir. A gente come a carnezinha da hora do almoço, mas boi pasta. E o nosso boi a pasto, ele é muito mais ecológico do que aquele boi europeu que fica confinado. Porque quando a gente coloca o boi no pasto, o pasto, quando cresce, capta gás de efeito estufa. Ah, mas o boi emite metano, né? O arroto do boi emite metano. Essa digestão, essa emissão aí entérica, né, que faz parte da digestão do boi, ela é em parte neutralizada pelo pasto que a gente preserva, que a gente cultiva. Então, nós precisamos diferenciar desmatamento ilegal, de supressão de vegetação, de conversão em áreas produtivas autorizadas, possíveis. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto, a gente precisa parar de ser ingênuo, Liana. É óbvio que nós estamos falando de interesses. O Brasil é uma potência de produção de alimento. E lá fora, a única coisa que eles têm para tentar barrar essa nossa pujança, esse nosso crescimento absurdo de produtividade, de tecnologia, de inovação tropical, é fazendo com que a gente acredite no tal de desmatamento zero, que é um absurdo, né? A gente imagina, eu planto em 8% do meu território e você quer que eu não tire mais nada de vegetação? Não. Eu tenho 80% de uma área para preservar, mas 20% eu posso sim converter e vou fazer isso. E aí a produção de alimentos não é só para a gente também comer, né? Gera emprego, né? Emprega muitas pessoas, né? Movimenta a nossa economia. Né? Então... E fora isso, aqui no Brasil nós somos 210 milhões de habitantes, mas a gente produz alimento para 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem uma responsabilidade mundial com a fome da terra. Então a gente não pode cair nos contos internacionais aí de que o Brasil é o rei da poluição e etc., porque não está mais colando essa história, não. A gente tem que combater fortemente o desmatamento ilegal. A gente precisa fazer regularização fundiária e nós precisamos dar uma alternativa bioeconômica para quem tem 80% de floresta na sua área, né? Para que possa conviver com a floresta pacificamente.
Não há resistência, né? Você não vê resistência dos grandes produtores, né, em relação ao cadastro ambiental rural. O que há, como você falou, é uma falta de estrutura para essas informações chegarem aos pequenos e médios, ou não há informação chegar, mas para que de fato eles possam consolidar, fazer a sua inscrição no cadastro rural. Exatamente. Olha, pelo número de cadastros informado aí pelo Serviço Florestal Brasileiro, que são mais de 6.480.000 propriedades rurais, a gente não tem isso, né? Já foi feito o censo, o IBGE nos informa mais ou menos 5,5 milhões de propriedades, então tem muita sobreposição, tem muita coisa aí que precisa ser resolvida. Mas a gente percebe uma adesão muito firme, muito positiva dos produtores ao cadastro. Quase todo o Brasil fez. Quem não fez? Quem não consegue fazer? Quem não tem uma internet na sua propriedade? Quem não sabe mexer no computador? E lá no Código Florestal, que vai fazer 10 anos agora em maio, estava escrito que para esses pequenos, para os assentados, para os que precisassem, o Estado ia disponibilizar formas de fazer essa inscrição, o que até agora não aconteceu. Então, a gente precisa, sim, de um olho melhor, um olhar para esse pequeno, para esse isolado, para esse pequeno e médio, né? Porque tem muito médio aí que não tem logística, que não consegue chegar em lugar nenhum, que não tem conectividade no campo e que precisa se cadastrar. Nordeste, Norte e Nordeste, né? Onde realmente ainda a tecnologia precisa avançar muito, a gente fala de sinal de internet, enfim, sinal de telefone ainda também. Ainda é difícil de acesso a telefone, então você imagina, é isso que precisa. Eu tenho certeza que não é uma resistência, é realmente falta de estrutura de apoio que está prevista no código, mas que precisa acontecer. Olha só, Samanta, eu ficaria horas conversando com você, até porque como eu comecei a entrevista aqui dizendo, gente, nos bastidores, eu tenho muita dúvida sobre esse assunto, né? A gente ouve tantos termos, né? E aí eu pesquisei muito para conversar com ela hoje, né? Mas foi muito bom, eu já tirou boa parte das minhas dúvidas e eu acho que vai render uma segunda conversa aqui no Painel Agro, tá, Samanta? Quando você quiser, Liana, o importante, eu digo assim, eu trabalho, sou advogada, eu tenho meu escritório, esse é o trabalho que a gente usa para o leitinho das crianças, né? Mas a minha missão é fazer do Brasil, ajudar a fazer do Brasil a produção rural mais sustentável do planeta, e eu acho que a gente está quase lá. Olha só, muito obrigada. Então, uma conversa super agradável para a gente estar sempre atualizado sobre como essa preocupação do produtor rural existe para manter a sustentabilidade.